A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, mais uma vez aqui no Portal do Holanda, toda quarta-feira às 10 horas da manhã. A gente está aqui para falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar e trazer profissionais que entendam que saúde também faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E hoje eu trouxe um profissional, que ele é farmacêutico, acupunturista, ele vai se apresentar, é o meu mestre Márcio Takinaga. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado por esse convite, agradecer essa oportunidade de estar falando de um assunto que é tão interessante, é milenar, mas ao mesmo tempo é novo pra gente, né? Então, é isso aí. É uma técnica, uma ferramenta muito importante para a gente estar agregando a qualquer situação. Então eu acho que é muito importante a gente estar explicando, desmistificando e demonstrando as possibilidades que a gente tem de usar a acupuntura, essa medicina oriental associada à nossa medicina ocidental. E com isso todo mundo vai ganhar, né? Com certeza. Gente, dia 26 foi o Dia Nacional do Diabetes. Então a gente fica pensando assim, diabetes, o que é diabetes, né? Todo mundo sabe que é aquele problema que a gente tem de... A gente não, né? Eu não tenho. Que algumas pessoas possuem, são portadoras de diabetes tipo 1 ou tipo 2. O nível de açúcar aumenta no sangue, né? Tem que controlar. E muita gente às vezes só usa um caminho, que é o caminho da medicação, né? O tratamento medicamentoso, através de insulinas, comprimidos. Algumas pessoas fazem tratamento também com chás, que eu não indico. Tudo bem, o chá é um fitoterápico potente, mas você tem que saber o que está fazendo, não é verdade, professor? E existe também outros tipos de controle que pode ser através da acupuntura, gente. Hoje a gente trouxe a modelo aqui, a Suelen. Ela só é modelo, ela não é diabética, mas o professor Márcio vai explicar pra gente o que é acupuntura, em que situação pode ser usada a acupuntura, professor? Então, a acupuntura é uma ferramenta da medicina chinesa, né? Então, a gente tem a possibilidade de utilizar as agulhas para estar fazendo esse estímulo, esse equilíbrio, mas aqui para o Ocidente a gente tem um grande problema, né? Várias pessoas têm medo de agulha porque remete àquela ideia da agulha de injeção, né? De vacina. E tem aquela questão também consciencial que muitos pais, né, falavam, se não comer direito vai ter que ir para o médico, vai tomar injeção, não é? Então imputava esse medo já, esse receio. Eu acho que até hoje, né? Ainda fazem um pouquinho. E aí, querendo ou não, remete a essa coisa negativa, né? Então, quando a pessoa fala, acupuntura, Deus o livre, tem que furar e tal. Então, para essas pessoas que têm medo, pânico, pavor, existem outras técnicas, outras ferramentas que podem ser utilizadas para evitar que tenha essa ativação desse gatilho do medo, do pânico, porque a pessoa já tem um certo desconforto, né? Está com alguma patologia e vai se dispor a uma técnica que vai gerar mais desconforto, pode ser uma coisa ruim, né? Em vez de ajudar, vai prejudicar. E a medicina chinesa, né? Ela é uma prática integrativa e holística, né? Então ela trata como um todo. Então, para a gente entender o que eu quero dizer, se a pessoa já está com um medo, um pânico, um receio, né? E vai para uma técnica que ela vê o cara tirando as agulhinhas e tal, já começa a gerar um desconforto, né? A gente hoje pode dizer que, uma ansiedade, né? E na medicina chinesa ele fala que o coração, ele tem essa relação com as emoções. Então, se tu meio que bagunça através dessas alterações de emoções, pode gerar um distúrbio também mental. Então ele vai ficar com uma crise de ansiedade e a questão também de não conseguir interagir com aquelas situações. Então, de um tratamento pode ser que surja mais um pânico, mais um pavor. Então,
é tudo interligado, né? Então a gente tem que estar totalmente equilibrado, internamente e externamente, para ter qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, puxando já um pouquinho para essa questão da diabetes, né? A gente sabe que tem uma relação com a capacidade de produzir insulina, né? Tem toda essa questão que, se não produz, vai ter glicose, essa glicose não vai ser aproveitada, né, na célula para gerar energia e vai ficar no sangue, né? Então esse sangue vai ficar o quê? Mais denso, mais grosso, e isso vai impossibilitar da energia e do sangue fluir de forma adequada. Então já vai ter um problema também estrutural. A acupuntura atua na parte funcional e estrutural, né, que é a teoria do Yin Yang. Todo mundo já deve ter visto aquelas duas bolinhas, né, uma preta, uma branca. Então, nessa ideia, um vai ser mais funcional, o outro mais estrutural. O funcional a gente pode dizer até que é um pouco mais a questão emocional, por exemplo, né? E quando a gente, como tu acabou de falar, os tratamentos ocidentais, infelizmente, ficam um pouco mais no estrutural, né? Então, tu tem um problema ali no pâncreas, não produz insulina, tem que tomar uma medicação ou tem que tomar insulina, né? Sim. Só que, muitas vezes, não é uma doença autoimune, como a tipo 1, por exemplo, né? É uma adquirida. E muitas vezes é por conta de desequilíbrio de hábitos alimentares, qualidade de vida, né? A questão alimentar. Então, emoções. Isso, e as emoções. Então, muitas vezes desencadeia por estresse, né? Por preocupação de trabalho, de quantidade de estudo. Pode vir pela questão de quantidade de trabalho, pegando a parte emocional e física também, né? A parte mecânica e tudo mais. Então, vai se desencadeando vários problemas, incluindo a diabetes, né? Então, na medicina chinesa, a gente vai ter relação de baço e de rim, por exemplo, que vai ter muito com a essência pré e pós-natal. Então, se a gente tem uma qualidade de vida ruim, pode ser que pegue a pós-natal. E isso vai influenciar na pré-natal. Só para falar um pouquinho mais sobre essa energia pré-natal, é a que é adquirida do pai e da mãe. Pois é, né? Assim, o pessoal assim não sabe o que é energia pós-natal, pré-natal. Explica aí pra gente. Isso. Essa magia aí não é uma magia, é um conceito. É ciência, só que com uma visão um pouco diferente da nossa, né? Então, vem a energia do pai e da mãe, né? Nasce o bebezinho, ele tem essa energia pré-natal que foi concebida, da união da energia do pai e da mãe. Essa energia ela não é reposta, mas a nossa energia pós-natal, que é praticamente retirada pelo pulmão e pelo baço, tem relação com o alimento e com a respiração. Então essa é reposta, se a gente comer, repõe. Só que para ter o nosso sistema imunológico ativo, a gente precisa das duas energias, pré e pós, atuando de forma conjunta. Então se eu tenho uma energia pós ruim, eu gasto mais da pré. Então a pré, qual é o problema? Ela não é reposta. Então eu vou gastar mais da minha essência de vida mesmo. E qual é o grande problema hoje? Que a gente não tem uma alimentação muitas vezes adequada, né? E o baço, por exemplo, quando a gente fala, qual é a emoção do baço? É a preocupação. Então uma pessoa hoje, por exemplo, que está preocupada no trabalho e tudo, tem que trabalhar mais, né? Para pagar conta, que eu digo, né? Então ele trabalha mais e muitas vezes não consegue ainda quitar tudo que ele precisa, então fica mais preocupado. Então a preocupação mais o estresse do dia a dia faz com que o baço não consiga captar ou absorver de forma adequada a energia dos alimentos. Então, apesar de ter a questão de alimento adequado, se ele não tiver o baço bom, não vai adiantar de nada. Ou não adianta nada ter a energia do baço boa e não comer alimentos adequados, saudáveis, nutritivos, né? Então, a gente já tem esse grande problema. Hoje, né, os industrializados, infelizmente, agridem o nosso corpo, né, com os conservantes, os corantes, mas tem muita gente que tem uma alimentação perfeita, mas a qualidade mental muito ruim, né? Então a emoção vai ser o fator que vai ser o calcanhar de Aquiles daquela pessoa, casca de banana, né? Então ele sempre vai estar ali escorregando naquilo, pensamentos ruins, inveja, raiva, né? Tem gente que é muito vingativo, né, e tal. Então tudo isso pode também desencadear esses problemas que vão ser transformados ou somatizados em algo físico, né? Então é tudo interligado. Olha aí, gente, para vocês que estão assistindo, eu acho assim, super importante vocês compartilharem a ideia.
compartilhar essa informação, porque às vezes a gente vai, tudo bem, no posto de saúde, procurar um médico, um especialista, aí te dá uma dipirona, te dá um anti-inflamatório, aí lá vai agredir teus rins, teu fígado, não se alimenta bem. Aquelas pessoas que fazem muito uso de fast food. Claro que fast food é muito gostoso, que eles colocam conservante, aditivos, coisas maravilhosas ali mas é também um indutor de doença, né? Essa alimentação desregrada é um indutor de doença e muitas vezes causador de desequilíbrio também no corpo. Então esse desequilíbrio, ele não acontece só nas estruturas, mas também na mente, né? É muito importante que a gente saiba o número de diabéticos no Brasil. São 13 milhões, cerca de 6,9% da população aqui no Brasil. Então é um número muito grande. Eu acho que saiu por esses dias uma matéria, né, um artigo de uma pesquisa do portal mesmo, que aqui no Amazonas nós temos mais de 100 mil diabéticos, então é um número grande, é muita gente. Então esse número é que se consegue catalogar, mas eu acho que existe um número superior a isso. Então, o que a gente pode fazer, professor? Tem técnicas que não sejam assim tão invasivas para a gente controlar o diabetes? O senhor pode mostrar aqui nessa modelo? Sim, com certeza. Aproveitar, né? Aproveitar modelo para trabalhar. Então, se nós falarmos em acupuntura, né, a questão da palavra já fala o ato de ponturar uma agulha. Né? Então, a acupuntura ela vai ser a questão de ponturar a agulha. Mas o objetivo não é colocar uma agulha. Na verdade, o objetivo é estimular o ponto para que ele tenha uma função terapêutica. Né? Então, esses pontos, eles são pontos que existem alterações de permeabilidade elétrica que permite que tenha essa modulação da energia. Então, se tem demais uma coisa, eu consigo modular para equilibrar. Então, eu retiraria esse excesso. Se tem de menos, eu colocaria para equilibrar. Então, a ideia é essa. A acupuntura ficou mais conhecido, né? Mas é possível fazer com diversas formas. O importante é estimular aquilo. Tem pessoas que vão trabalhar com aromaterapia, né, no próprio ponto, é possível. Cromoterapia, que são com as luzes, as cores. E a gente tem hoje uma ferramenta muito interessante que é o Stipper, que é uma plaquinha que tem uma manta de algodão impregnada com cristal de silício. Então o silício é um material abundante na natureza, né, que ele faz essa modulação, ele faz com que ocorra o equilíbrio. Ou eu consiga programar também, né, essa estrutura, mas ela proporciona o equilíbrio. E é aquilo que eu falei, a acupuntura vai buscar sempre o equilíbrio, a harmonia. Então, o que está em excesso dispersa, o que está em deficiência tonifica. Então, existem dois tipos. Um que pode ser utilizado como se fosse nos mesmos pontos utilizados pela acupuntura, né, com a agulha, e existe o que é para aurículo, para colocar na orelha. Então, as pesquisas foram feitas para ver a quantidade que precisa ter de silício em cada pastilha para ter a função de equilibrar o ponto. Né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, para ela que tem medo de agulha, né? Então, a gente não teria uma paciente, uma cliente para o agulhamento. Né? Ela provavelmente iria, né, tentar se desvencilhar para não fazer o tratamento. Ela está gelada aqui. Ou, se fizesse isso que eu falei, geraria esse desequilíbrio muitas vezes, né, energético, emocional. Então a gente começa, geralmente, para essas pessoas com técnicas não invasivas, né, que não vão perfurar, não vão gerar desconforto, medo, pânico, né, pavor. Então é uma forma de iniciar pelo menos esse equilíbrio e depois, mais equilibrada, elas começam a entender que dá para fazer a técnica também com o agulhamento. Então, dependendo da situação, o agulhamento vai ser interessante, né? Por exemplo, os atletas, a gente às vezes atua em musculatura mais profunda, né? Então o agulhamento precisa ser um pouco mais profundo para trabalhar diretamente naquele grupo muscular, por exemplo, aquela estrutura. Então, dá para trabalhar dessa forma. Então, a auriculoterapia é aquela técnica que vai pegar aqui o pavilhão auricular, né? Então é um microsistema. Então, dentro dessas visões holísticas, nós temos tudo do macro no micro e o micro também refletindo no macro. Né? Então, por isso que os microsistemas, eles servem tanto para diagnóstico quanto para tratamento.
Então, a auriculoterapia é uma ferramenta fantástica, uma técnica fantástica, porque a maioria das pessoas se enquadram para a prática, né? Então é uma prática rápida, indolor, tranquila. Infelizmente, algumas pessoas têm algumas alterações, né? Se pegar algum grupo mais comum, por exemplo, são os que praticam jiu-jitsu, por exemplo, que geralmente tem aquela orelha mais alterada estruturalmente, né? Então, acessível, às vezes, né, a orelha. não dá para utilizar aurículo nessas pessoas, mas existem outras técnicas que a gente pode estar trabalhando. Então aqui para demonstrar esse daqui são os steppers, né, que é para aurículo, e esse outro aqui é o sistêmico. Então existe, puxando um pouco para diabetes, né, então existe uma pesquisa da universidade onde utiliza o ponto VC12 e o ponto estômago 36 para ajudar a controlar a diabetes, né? Então é uma técnica simples, rápida e que vai ajudar muito, porque muitas vezes as pessoas, pelos desequilíbrios também emocionais, não conseguem mais controlar com a medicação, né, a glicemia, né? Então é uma técnica que vai, assim, ajudar muito, porque chegando nesse momento que nem a medicação ajuda, aí é um passo já para problemas renais, né, umas crises renais, e depois vai comprometer. Aí já depois não vai poder nem comer o doce nem o salgado direito, né? É muito problemático. É uma doença crônica que é triste o negócio, né? Então lembrando, a gente vai fazer uma demonstração, mas a técnica da aurícula é uma técnica completa, né? Então a gente pode tratar tudo pela aurícula. Então nós temos o microsistema, para que vocês entendam um pouquinho, a ideia é que é um feto, um bebezinho em posição de cabeça para baixo. Deixa eu suspender aqui. Então no lóbulo a gente vai ter a cabeça, né? E depois na parte mais interna os órgãos. E quando a gente fala dos órgãos, né, a gente pode entrar na teoria dos 5 elementos, os 5 movimentos, onde o chinês classifica tudo dentro desses 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Então, por exemplo, quando a gente fala do metal, a gente vai falar do pulmão, vai falar de tristeza, melancolia. Quando fala da madeira, fala do fígado, da reatividade, irritabilidade. Então é interessante porque tudo que existe se enquadra dentro desses 5 movimentos. 5 sabores, 5 temperaturas, 5 cores, 5 emoções, né? Então, a aurículo é uma ótima ferramenta para a gente conseguir equilibrar as emoções e atuar também na parte física, né? Então, fantástico. E aí, deixa ali, pode ficar até 5 dias, então tu tem praticamente uma semana aí de tratamento, né? Então, é uma ótima opção. Vale a pena investir nessas técnicas, que são técnicas que vão agregar muito, né, na questão do ganho de saúde, ganho consciencial, ganho emocional, e vai proporcionar o que a gente sempre busca, né, que é qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, é demais o negócio. Uma curiosidade agora, no caso, se eu tenho um problema no fígado, tenho tendência a ter irritabilidade, estresse e tal. A gente vai ter 2 situações, né? Aquilo que eu falei do yin yang. Um é funcional, o outro é estrutural. Então, geralmente, começa no funcional, que seria a emoção. Então, a pessoa já tem uma certa irritabilidade, é mais colérica. Aí, o fígado, por exemplo, atua muito na saúde da mulher, útero, nessa parte ginecológica. Então, o que eu quero dizer assim, é comum, por exemplo, uma mulher que é mais colérica, no período menstrual, se ela tiver algum desequilíbrio, piorar ainda mais isso, entendeu? E isso, infelizmente, pode somatizar, aí vai para o físico, aí pode aparecer uma gordura no fígado, uma estetose hepática, cálculo biliar, entendeu? Então, quando pega a estrutura, aí já meio que complicou, porque pegou tanto a função quanto a estrutura. Então, qual é a desvantagem? Quando tu vai na medicina ocidental, ele trata só o fígado, né, estrutura. Essa parte energética, emocional, não se tem esse conhecimento. Então é ruim nesse sentido, né, porque trata só uma parte. Aí na acupuntura, na medicina oriental, a gente trata as duas, né? A estrutura e a função. E aí, se melhorar a estrutura, como a função está boa, sustenta aquela melhora. Que é muito comum, por exemplo, quando pega gastrite, por exemplo, né? Quando a pessoa está sendo medicada e tal, ela está bem. Quando ela para, geralmente volta tudo de novo, né? Porque só tratou o físico, não tratou a função. Não é isso? Olha, gente, eu vou deixar um testemunho aqui que, assim, muita gente não sabe, mas em 2013
estava entrando na menopausa, 50 anos, entrando na menopausa, e eu tive um desequilíbrio hormonal. O meu corpo ficou todo bagunçado, né? A testosterona baixa, a progesterona baixa, tudo baixou. Vitamina D estava 13, estava bem baixinho, meu cabelo caía muito, eu tive gastrite, então eu estava toda desequilibrada. E eu me lembro que eu comecei um tratamento lá com a ginecologista, fui fazer reposição de hormônio bioidêntico, só que eu não conseguia ter aquela vitalidade, eu tinha muita alteração de humor e eu disse, eu vou procurar acupuntura. Gente, eu não sabia, porque hoje, terminando já o curso de acupuntura lá com o professor, eu não sabia o tanto que ia me levantar, ia me restaurar a saúde. Então, na primeira sessão de acupuntura, ele colocou todas as agulhas. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei, parece que eu tinha um peso assim de 100 quilos em cima de mim. Aquilo saiu, eu chorei, mas eu chorei muito, e assim, parece que eu fui transportada, porque cada um tem uma experiência diferente, parece que eu fui transportada para outro lugar, para outro ambiente, e aquilo ali me trouxe assim um sossego, aquilo ali foi equilibrando tudo, e aí nunca mais eu parei de fazer acupuntura, tanto que eu fui estudar, e eu sou apaixonada, pense que minha orelha é toda marcadinha, que as orelhas são todas marcadas de auriculoterapia, e assim, é uma coisa que eu, Ednilza, com experiência própria, eu recomendo, porque eu vou dizer uma coisa, no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço, realmente, emocionalmente, fisicamente, eu estava toda desequilibrada. Inclusive, até a médica disse bem assim, Ednilza, eu não sei como tu estás viva, porque com esses resultados de hormônio, de tudo, tu era para estar internada, senão não sei. Então foi uma coisa assim, a acupuntura ela me levantou muito, muito mesmo. E eu não paro de estudar e nem quero parar nunca. Pode ficar com a... Agora um ponto que é muito importante é justamente isso. Tu fez toda a busca, né? Então é muito importante que as pessoas não entendam que só a acupuntura vai salvar. A gente tem que ter o bom senso que a nossa base, ela não é preventiva, infelizmente, né? Então, é muito importante que todos busquem todos os meios tradicionais, ocidentais, para ver como é que está a estrutura física. Então, questão de exame de sangue, exame de imagem, é muito importante procurar os especialistas. Ocidental e oriental. Isso, para a gente entender. O problema já está no físico, muitas vezes vai precisar entrar com tratamento ocidental mesmo e associar com os tratamentos orientais, acupuntura, aurículo, o que for. Né? Então, às vezes a pessoa nunca fez nenhum exame e quer só fazer acupuntura. Eu não recomendo isso. Eu quero que a pessoa já tenha os sintomas físicos e tudo mais, busque também todos os nossos métodos tradicionais ocidentais, né? Ir no especialista, no clínico, para ele encaminhar todos os especialistas, para que a gente consiga. Porque às vezes vai precisar repor mesmo, né, hormônio, suplementar com vitaminas, com cartilagem, colágeno, o que for. Então, quando a gente faz esse tratamento completo, né, então eu até brinco que todas as medicinas são complementares, né, porque uma vai atuar muito melhor numa situação, outra em outra, e aí juntando ficam imbatíveis, né? Então, eu acho que é importante a gente buscar saúde em todas as esferas, né? Aí quando já tem essas informações, a gente consegue fazer esse equilíbrio, que é o que a gente busca, essa coisa do holismo, né? Então equilíbrio o emocional, o estrutural, e pode ir mais além, o mental, o espiritual, né? Então o legal do chinês é que, por exemplo, quando a gente fala de corpo espiritual, não quer vincular só com a questão religiosa, mas como tu se integra no meio, no todo, né? Como tu se integra no meio familiar, no meio dos colegas, do trabalho, do planeta mesmo. Então isso a gente às vezes perde um pouco, né? Não tem essa interação com a natureza, às vezes a gente vai perdendo hoje.
se pegar, por exemplo, muitas crianças e a gente der algumas frutas ou verdura, ela meio que não vai saber o que é aquilo, porque não tem mais esse contato com a natureza. Mas se mostrar um hambúrguer... aí sabe até com onde certeza, é. Né? o hambúrguer sabe o que é. É verdade, gente, não é mentira. É a nossa realidade, a gente não pode perder. Essa integração que está faltando. Exatamente. Né? Pisar no chão, tocar na terra, tomar banho de rio. Então, às vezes vai perdendo um pouco disso. A nossa região aqui riquíssima nisso, né? E às vezes a pessoa... Eu fui criada assim, andando, correndo e pulando. Ixi, hoje vai pular no meio da rua aí, alguma coisa assim, assaltado. É muito complicado, né? Mas olha, se eu fiquei à vontade para fazer aí a sua prática com a dona Suelen. Então, acho que fica melhor ela de lado assim. Isso, dá pra pegar aí, né? Então, tem alguma queixa, Sueli, principal, específica, não? Acho que como passo muito tempo no computador, dá coluna. Legal. Então, coluna, por exemplo, a gente tem essa região, né, que é da antihélice, que tem relação com a nossa coluna. Mas nós temos uns pontos que eles são uns pontos meio gerais, né, para analgesia, para o equilíbrio geral do corpo. Então, vamos higienizar o pavilhão auricular. Já que ela tem medo de agulha, a gente pode trabalhar com o stipper ou com os cristais. O stipper é uma ferramenta que eu acho muito interessante, né, que a gente consegue fazer o equilíbrio, como eu falei, essa modulação. Né? Então a gente tem um pontinho, que é o Shenmen, é um pontinho que ele meio que equilibra o corpo todo e também as emoções. Então, bem simples, tranquilo, indolor. Então dá para trabalhar para quem gosta de atender pessoas que têm medo ou criança também, né, fica com receio, ela já tem receio naturalmente de ir às vezes para médico ou para terapia, né? Então, quando a gente não precisa utilizar as ferramentas invasivas, tem um ganho para a criança, para a mãe, para o terapeuta, né? Tanto a dor é mais cervical, é mais dorsal. Tá? Então, aqui na parte baixa aqui a gente tem a questão da cervical. Na palpação, às vezes reflete também. Dói essa região? Então, essa região é meio dolorosa. É uma demonstração de que a gente pode estar tendo alguma alteração naquela região. Então a dor, né, essa hipersensibilidade muitas vezes demonstra isso também. Então a gente pode trabalhar o local. O legal da medicina chinesa é que a gente associa tudo. Por exemplo, quando a gente fala de coluna, tu tem algum problema já diagnosticado? Não, da coluna não, né? Sim. Tem? O que tu tem? Escoliose. Então ela tem uma escoliose, já tem alguma situação. Hérnia, essas coisas não, degeneração, né? Então, a gente pode pensar no rim, que o rim é o mestre das medulas, né? Então ele é responsável pela medula e na visão chinesa entra medula óssea, medula espinhal, medula sanguínea. Então a gente pode pegar o rim para complementar essas situações, né? Então a aurícula, ela vai atuar, como eu falei, tanto na parte emocional quanto na parte física. Então pode ser que ela sinta essas dores, principalmente depois de um dia mais exaustivo, porque gastou um pouco mais da energia. Então muitas vezes vem essas dores. É uma dor mais de cansaço, de peso, ou é uma dor mais de pontada? Então, essa é uma das características também da dor, do desequilíbrio que vem do fígado. Geralmente é dor de peso, é dor lombar, na verdade mais tipo uma fraqueza, joelho também tem relação. Dificuldade às vezes mais de subir escada, uma sensação de cansaço, não? Cansaço, sim. Queda de cabelo, Sim. unha fraca. Então os cabelos têm representação também pela responsabilidade do rim, né? Então pode ser queda excessiva ou pode ser também um embranquecimento precoce, né? Então, e parte emocional tem mais relação com medo ou mais com irritabilidade? Então aí a gente já começa a pegar, na medicina chinesa, os 5 movimentos, né? Então tem a questão do rim e o fígado, a questão de mãe e filho, ciclo de geração. Então, já está pegando também o filho, que é o fígado, né? Então tem cólica, TPM, essas coisas, dor de cabeça, enxaqueca, né? É bem raro a enxaqueca, mas já acontece. Mas fica mais irritada, mais explosiva? O humor fica
Vira um pouquinho para cá. Mais alterado. Coitado, né, do pessoal, né? Mas isso é legal, porque ó, as pessoas muitas vezes elas são incompreendidas nesse quesito, né? Ah, ela é irritada, ela é chata, ela não sei o quê. As pessoas não entendem que ela está em desequilíbrio. De uma certa forma a gente pode falar que está doente. Né? Aí a pessoa diz, é chata, se ela é chata, não, aí começa a brigar. antipática, e não sei o quê. Aí já pensou uma casa, né, com várias mulheres. Jura, gente? Vocês estão concordando aí, Concordando. Entendeu? Então os homens agora, quando tiver, né, nessa situação, manda a esposa para fazer acupuntura, fazer o tratamento, né? Então, mas isso é verdade, porque querendo ou não, né, são situações que vão desgastando o relacionamento, né? E aí podem ocasionar separação, divórcio, né? Ou infelizmente até briga, vias de fato mesmo, né? Faz acupuntura para não brigar. Para ter um relacionamento longo, saudável, duradouro, saudável. E aí ela vai ficar com essas pastilhas até 5 dias, né? A ativação é até de 120 horas. Então, os cuidados são todos tranquilos. Pode molhar, pode tomar banho normal. Só terminou, enxuga as pastilhas e está tranquilo. Ela é um material maleável, então não vai gerar desconforto. Pode usar fone de ouvido. Ela pode né? estar ativando, né? Isso, pode dormir, pode dormir de forma tranquila, porque dependendo do material, se for mais rígido, às vezes a pessoa não consegue dormir direito, né, numa posição tal. Então, tranquilo, ó. Face dela mais tranquila, olha, já tá feliz, boa, olha, né? hoje só vai ser love aqui no trabalho. Pessoal, vamos ver como o pessoal Diferença. vai depois dar de depoimento pra gente, né? Ela estava mais tranquila, mais de boa. Então, Márcio, você falou que 2 pontos seriam bons para o controle da diabética, o VC12 e o estômago 36. Infelizmente não dá aqui para mostrar, porque... Mas o VC12, ele vai ficar 1 palmo praticamente, né? Acima do umbigo. Então tem um umbigo, o umbigo está aqui, 1 palmo para cima, no meio da linha, né, do corpo, esse é o VC12. E o estômago 36 vai estar abaixo da borda da patela lateral. Então, se a gente levantar aqui o joelho, dá para ver. Então aqui vai ter o olhinho do joelho, 4 dedos para baixo, né? Isso pessoal, da pessoa mesmo, né? Então, nessa região, estômago 36. O estudo, lógico que foi feito com acupuntura e eletroestimulação, mas fica uma dica, né, para as pessoas que são diabéticos, né, de fazer o estímulo, faz uma massagem nessa região, né, e depois verifica como que está, se conseguiu controlar melhor. Então de repente uma oportunidade aí de estar ajudando, né, as pessoas, e pode estar fazendo isso em casa tranquilamente, né? Com certeza. Como eu falei, o ideal é buscar um profissional que aí ele vai conseguir fazer uma avaliação geral e ver todas as tuas deficiências ou os teus desequilíbrios para realmente montar um tratamento, né? É uma técnica que vai te tratar de forma individual, isso é muito legal. Personalizado. Né? Isso, porque cada um, né? Então, somos indivíduos, né? Vivemos em comunidade, mas somos indivíduos. Então, é isso aí. O desequilíbrio de um, às vezes, não é igual ao do outro, né? Então não serve de exemplo, mas muitas vezes sim, né? São desequilíbrios meio iguais e padrões, às vezes, por conta de viver numa mesma família, né? Então, se de repente começam a se tratar, fica mais fácil porque vai ajustando tudo. Tipo dieta, né? Às vezes, um tá de dieta, outro não tá. Aí o cara chega lá com uma pizza cheirosa, aí é uma tortura. Ai, gente, isso né? É pra acabar, olha. Então, se todo mundo se equilibra, né? Esse padrão vai meio que ajudar todo mundo. Então, todo mundo acaba ganhando e entendendo também a deficiência ou o problema do outro, né? Do próximo. Então, isso é muito legal, né? Olha, essas dicas, assim, elas são riquíssimas em conhecimento, porque às vezes a gente quer seguir só uma linha medicamentosa e tem outras vertentes, tem outros meios, tem a acupuntura, né? Tem a aromaterapia, tem a cromoterapia, como o mestre Márcio falou, e cada indivíduo o indivíduo está falando, né? Personalizado, o tratamento vai ser individual. Os pontos da Suelen são diferentes dos meus pontos, do Liminha, do Paulo, então tem que procurar o especialista ou acupunturista. Então eu vou deixar aqui aberto para o
Márcio deixar o seu recado e como a gente pode encontrar o professor Márcio. Então, tem o Instagram, Márcio Takinaga Terapeuta, e nós temos também o Instituto Takinaga. O Instituto Takinaga ele tem o curso de formação e pós-graduação em acupuntura. Nós temos também cursos extras de aurículo, de ventosa. Então, quem tem vontade de adentrar nessas terapias, né, é uma boa porta de entrada. E quem quiser aprofundar mais, fazer o curso de formação ou pós-graduação em acupuntura, que entra o nome de acupuntura, mas acaba sendo uma base da medicina chinesa. Então, tu vai ter a base para conseguir trabalhar com qualquer ferramenta. Isso é muito interessante. E nós temos lá no Instituto Takinaga o atendimento pelo ambulatório, que inclusive é no dia de quarta-feira, hoje, né? Dia de quarta e sábado. Quarta de manhã e de tarde, sábado de manhã, com uma taxa simbólica, né? Onde os alunos finalistas concluem a parte prática. Então, tem a minha supervisão e eles estão qualificados, né, para estar atendendo e já ajudando, né, o nosso povo, o nosso público aqui. Sábado eu vou estar lá, hein? Isso, e quem quiser já pode ir lá pedir o autógrafo da doutora Edneuza. Fala o horário aí. É de quinta, é de 8 às 11 e de 14 às 17, sábado de 8 às 11. Então é por ordem de chegada. E como eu falei, uma ótima oportunidade para aquelas pessoas assim que têm um certo receio, né? Vão lá conhecer, porque como eu falei, não existe só a possibilidade de estar usando as agulhas, existem outras ferramentas que podem atender qualquer público. Então, fica a dica. Quem quiser também fazer os cursos, pode seguir a página do Instituto Takinaga, que tem lá a questão dos cursos ofertados, cronograma e tudo mais. Então, a gente faz esse convite para quem quiser conhecer mais um pouquinho, por favor. Muito bem. Eu agradeço a participação, professor Márcio, e também já vou aqui me despedindo, né, gente? E pedindo que vocês sigam as redes sociais do Portal do Holanda, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e segue lá a gente também no YouTube. Agora, eu preciso do seguidor, né, gente? Vocês não estão me seguindo, @ednilzaguedesfarma. Agora eu vou deixar uma coisa assim muito profunda para vocês, um recado muito profundo. O conhecimento é libertador. O conhecimento pode te salvar, te levar a novos horizontes. O conhecimento me salvou. Até o próximo Lê Amor.